Por que eu contei a minha história desde o começo para vocês? Porque vocês devem ter percebido que em diversas situações eu fui tendo que superar um desafio. E durante toda a minha vida eu tive momentos em que você pode de repente se enxergar nessa situação. O que eu vou mostrar aqui para vocês é uma jornada que eu chamei de Jornada do Mentor, um conteúdo exclusivo meu, onde você vai ver em que momento você está na sua jornada. Porque em qualquer uma dessas a gente vai passar por uma situação de superação. Olha só, vem comigo. Se você trabalha com alguma coisa que você não gosta, a primeira sugestão que eu dou para você é começar a pensar em trabalhar naquilo que você gosta. Existem pessoas que falam assim: você primeiro tem que. As crianças fazem o que gostam, os adultos fazem o que for preciso. Tudo bem, mas se você conseguir alinhar o que você gosta com o que é preciso, a sua vida fica muito mais fácil. E como você vai passar por muitos desafios no momento em que você vai investir numa jornada, por que não começar com algo que você gosta de fazer? Então, pensa nisso. Pense em alguma coisa que você gosta para que essa jornada seja mais fácil ou menos desafiadora. Se é do seu interesse, o primeiro passo é estudar. E estudar muito sobre o assunto. Ser muito bom naquilo que você se propõe a fazer. E eu vou classificar você nessa etapa como o faixa branca. O faixa branca é aquele profissional que já trabalha com o que gosta, mas ainda está só se preparando. Ele está estudando para aquilo. E quando você entra nessa faixa, você teve medo, por exemplo, o medo de repente de trabalhar com o que gosta, porque de repente não dá dinheiro, meu pai mandava fazer outra coisa, minha mãe mandava fazer outra coisa, o mercado diz que isso aqui que dá dinheiro, e você vai trabalhar com o que você gosta, será que vai dar dinheiro, se não vai dar dinheiro? Qualquer coisa dá dinheiro se você trabalhar direito. Então, o primeiro medo que você vai fazer é tomar a decisão de trabalhar naquilo que você gosta. Eu apoio e ajudo pessoas a fazerem isso, trabalhar com o que você gosta. E eu chamo de faixa branca. O faixa branca já é o primeiro que já falou, eu vou para cima disso e vou fazer no que eu gosto. Ele vai encontrar uma barreira. Qual é a barreira que ele vai encontrar? Para você aprender, você precisa comprar treinamentos, comprar mentorias, comprar formações, você precisa investir para você ficar bom naquele negócio. E esses treinamentos, eles têm um custo que você precisa superar. E só estudando, de repente, você não consegue. Essa primeira barreira, como você supera? Olha só esse desenho aqui. Ó. O faixa branca, como estudante, ele vai conseguir passar por cima dessa barreira? Não. A única forma que você tem de superar essa barreira é crescendo. Ou seja, agora chegou a hora de eu trabalhar com aquilo que eu gosto. Então, se eu vou trabalhar com aquilo que eu gosto, eu vou crescer, eu virei o faixa amarela. O faixa amarela consegue passar por cima da barreira, ele consegue superar a barreira que o faixa branca não consegue. Porque agora ele já tem um salário, ele tem uma renda, então ele consegue agora evoluir e separar uma parte da grana dele para poder investir em si mesmo. Bom, mas também vai encontrar uma barreira. De repente essa barreira pode ser outra barreira de reconhecimento, uma barreira de competição dentro do mercado, uma barreira que ele vai precisar ficar cada vez melhor. E aí ele precisa se transformar num expert. O meu avô dizia o seguinte, ele falava assim, se você escolher ser lixeiro, seja o melhor lixeiro. Meu avô era pedreiro e ele falava isso, estude as melhores práticas do que quer que seja. Não importa o que você vai ser, seja o melhor naquilo. Então, para você ser o melhor, você vai também encontrar barreira, porque você vai ter competição, você vai ter problemas com seus colegas, e aí você cresce para virar o faixa azul, né, que é o cara que é o expert no assunto. Mas esse cara também tem as suas barreiras. E por aí vai. Você precisa criar agora a coragem de montar o seu autoemprego. Olha, eu já era o melhor na empresa, só que agora eu quero ser chefe da minha própria empresa. Eu chamo de autoemprego aquela pessoa que sai do emprego e trabalha para si mesmo. Mas só. Ela tem a liberdade de trabalhar para si mesma, ela não tem mais os benefícios que ela tinha antes, a segurança que ela tinha antes, ela meio que quase que fica só com o lado ruim da outra parte. Porque embora ela tenha liberdade, ela vai ter que trabalhar muito para poder... E aí vem medo também. Vem a barreira. E o faixa verde, que seria o autoemprego, vai encontrar também as barreiras do medo ali. Poxa, mas agora eu não tenho mais 13º, mas agora eu não tenho mais férias, agora eu não tenho mais a garantia de no final do mês eu receber alguma coisa. E aí ele começa a ir para um outro nível, que é onde eu classifico como empreendedor, que é o faixa vermelha. O que é o empreendedor? O empreendedor é aquela pessoa que já não é mais o autoemprego, porque agora ele tem um time.
Agora ele tem uma galera que trabalha com ele. E quando ele já está no nível de trabalhar para si mesmo e tem os seus ajudantes, ele vai passar a ter as barreiras também, que é a barreira do medo de ser deixado por um técnico que ele formou, a barreira de repente ter um problema judicial com o funcionário, a barreira de não conseguir dinheiro para a folha de pagamento. E uma das características mais interessantes do empreendedor é que ele é um sonhador, ele vai para cima, ele quer conquistar alguma coisa, mas ele tem um time que é um time de ajudantes. Ele não tem um time melhor que ele tem um time de pessoas que fazem coisas para ele, junto com ele. E você vai ter as suas barreiras também. Um limite, um teto, um platô que você não consegue avançar. Para superar isso, você precisa se transformar num empresário. Qual que é a vantagem do empresário? Que eu chamo aqui de faixa marrom. O empresário, ele já tem um time muito melhor que ele. Então, por exemplo, a galera que trabalha comigo, os meus desenvolvedores hoje são melhores do que eu. Quem cuida do servidor para mim é melhor que eu. Quem cuida dos meus clientes hoje no atendimento é melhor que eu. Os meus vendedores são melhores do que eu. Então, quando você começa a trabalhar com pessoas, que você cria um time de pessoas que são melhores do que você vai para um outro nível. Aí agora o seu trabalho é criar processos, fazer a gestão, é um outro game. E aí você começa a superar. Porém, entretanto, todavia, o faixa marrom também vai encontrar lá os seus desafios. E quais são os desafios de um empresário? Os desafios o medo de não conseguir pagar as contas, o medo de empreender, de dar um próximo passo, de entrar num investimento de grande porte, de repente o risco do governo, o risco do ladrão, tem uma série de situações. E quando ele supera isso, e o principal deles é assim, eu já adquiri um conhecimento suficiente talvez eu queira agora começar a ajudar outras pessoas a chegar nesse mesmo ponto. Então ele precisa transbordar o seu conhecimento. E é aí que entra lá a mentoria. Então eu classifico como faixa preta no mundo da gestão e do empreendedorismo aquela pessoa que já passou, já superou o medo do faixa branca, já superou o medo do faixa amarela, já superou os traumas do faixa azul, já superou os bloqueios do faixa verde e tudo aquilo que tem ruim em cada uma dessas etapas. E aí, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Acredite, eu não sei em qual fase você está. Eu não sei se você é uma faixa branca, você já deve saber, você já se encontrou aqui nessa minha jornada. Se você é um faixa verde, se você é um faixa azul, eu não sei em qual fase você está da sua vida. Mas o que você sente, de repente, os bloqueios, os medos, os traumas são os mesmos. O faixa branca não consegue passar por conta desses bloqueios, tanto quanto o preto. E todo faixa preta já foi um faixa marrom e superou o desafio. Todo faixa marrom já foi um faixa vermelha, superou o desafio. Todo faixa vermelha já foi um faixa verde. O que eles têm em comum é a capacidade de superar desafio. Então, se você se encontra nessa jornada, se você olhar para trás, você vai perceber que existe uma série de conquistas. Mas o que foi que fez você conseguir superar aquela primeira etapa e o que está te bloqueando para a próxima etapa, para o próximo nível? É sobre isso que nós vamos falar aqui. A gente vai falar sobre esta superação, tá bom? Uma dica que eu vou falar para vocês aqui, já de antemão, é que normalmente você trabalha para quem está acima de você e serve quem está abaixo de você. E quanto mais você serve, quanto mais você transborda o seu conhecimento para quem está abaixo do seu nível, mais você consegue propulsão para seguir em frente e ganhar o próximo nível. Então é muito importante você ajudar para prosperar, tá? A gente vai falar mais, eu vou repetir isso em outras situações.